Números do jogo. O Bahia teve 62% de posse de bola, o Fla 38%. O Bahia teve 17 chutes, 3 certos. O Flamengo 7 com 1 certo. E gol. 4 grandes chances do Bahia, uma do Flamengo. 21 ações na área rival, 11 do Flamengo. 538 passes certos do Bahia. É isso mesmo. 299 do Flamengo. Ou seja, nos números, superioridade considerável do Bahia. Mas no placar, que vale, como diria o outro, né? É a bola na casinha. 1-0 para o Flamengo. Vem para cá. Vamos lá, venham para o play e vamos discutir esse jogo aí. Então a gente vai usar a mesma referência do jogo do Galo para falar do Flamengo, é isso? Eu vou usar até a referência do Calçade. Como é que é o papo do Calçade? Não adianta querer ficar se apegando a desempenho, não sei o quê. Tem um placar, mata-mata. E se você eu estou tentando anotar, o Flamengo termina o jogo com o Wesley de ponta, Varela, Everton Araújo, Michel entrou no lugar do De La Cruz, saiu machucado, era o Davi Luiz com o Léo Pereira, Fabrício Bruno, já não tinha mais o Léo Ortiz, Igor Jesus, sabe? Então, tem uma assim, diferença aí pro Galo, né? O Flamengo está esfacelado. E você vê claramente que o Tite, quando começa ali, o César Sampaio até evita, né? Bater de novo do técnico do calendário. Sim. Perde o De La Cruz, perde o Michael, agora são mais 2, depois você vai pegar a listinha aí. A listinha aqui é grande, viu? Olha, e o Flamengo acabou com o Flamengo. Ele não teve muito pudor lá de quase que desenhar no primeiro tempo, porque ele foi lá para tentar se segurar. E assim como o Galo... Qual o pecado? No Morumbi, 2 jogadores que não vinham bem, né, inclusive. O De La Cruz não vinha bem no primeiro tempo, ele parecia fora de jogo. E aí também não quero falar se é por uma questão muscular ou se é por uma questão do esquerdo, amigo pessoal dele, ele se emociona muito antes do jogo, muito antes do jogo. Não dá pra gente ficar aqui fazendo achismo. E o Bruno não vinha bem. O Bruno estava absolutamente fora de encaixe, fora de posição. A bola não chegava, se ele fosse um cara de referência, ele não se aproximava, tivesse lá. E aí, com aquela coisa do futebol, aqueles números que a gente viu, ele tá certo, não tá invertido não. Sim. O Bahia jogou muito mais bola, trocou muito mais passes, o Flamengo errou muito mais tecnicamente no primeiro tempo. No início do primeiro tempo, uma fatiadazinha do De La Cruz no escanteio, o Bruno sobe pra caramba, 1-0, gol. Aí o jogo muda. E aí, se o Flamengo já queria abraçar o resultado do primeiro tempo, 1-0 ele queria abraçar mais ainda. O Bahia, então, assim, para o Bahia acaba sendo um resultado muito cruel. É claro que o Flamengo tem mais que comemorar mesmo, porque o contexto era um contexto muito complicado, não só por todos os desfalques no começo, mas pelos desfalques que acabou ganhando durante o jogo. O resultado, ele é gigante muito. E talvez até maior neste aspecto, porque o adversário criou muito. Então, talvez, acho que a derrota para o Bahia... ela é mais injusta do que foi a derrota para o São Paulo. Que também, assim, o Bahia produziu para fazer o seu gol. O São Paulo talvez não tenha produzido e talvez o 0-0 no Morumbi fosse um resultado que condissesse melhor com aquilo que aconteceu em campo. Mas neste jogo o Bahia produziu, o Bahia acabou não conseguindo botar a bola dentro das redes, e aí a gente tem que destacar o Matheus Cunha também, porque não é fácil. A escolha que o Tite faz na Copa do Brasil, que não é algo tão comum no Brasil, mas que é muito comum na Europa, né? Sim, goleiro das Copas. Goleiro das Copas. Copa, no caso, da aqui Copa, da Copa, porque você não vai para o goleiro na Libertadores. Até porque o Rossi vem jogando muito bem. Mas essa escolha ela é sempre muito arriscada, porque às vezes você coloca um goleiro que não está jogando constantemente, que não vem atravessando um grande momento, porque na verdade não vem jogando, e aí o cara acaba falhando. Vai tudo pro treinador. E aí vai tudo pro treinador. Só que assim, nas Copas Nacionais na Europa, elas têm um peso tão menor na comparação com a Copa do Brasil, que eu acho que talvez o treinador diga, não, tudo bem, eu tô comprando essa briga, eu vou pôr o meu goleiro reserva na Copa, deixa comigo. Aqui é mais difícil fazer essa escolha, porque realmente... se o Matheus Cunha hoje falha, toma um frango ali, com o que o Rossi vinha jogando, o Tite ia tomar porrada. Sim. Então é importante ressaltar também as defesas que o Matheus fez. Uma delas, muito boa, o jogo já não estava mais valendo, mas de qualquer maneira, acho que vale destacar isso. E destacar o escanteio mais uma vez como solução para um momento... De La Cruz lá batendo escanteio. Difícil, né, do Flamengo, porque se a gente lembrar que o segundo gol... A bola era escanteio, tem que elogiar o Tite. Diante do Bolívar, então. O Léo Pereira, né? O Léo Pereira, o gol do Léo Pereira, o segundo gol do Léo Pereira no Maracanã, que acabou sendo determinante para a vaga. No Campeonato Brasileiro, você teve 3 ou 4 jogos com escanteios no final ali, garantindo também 3 pontos para o Flamengo, então é importante também a gente olhar, porque fala-se muito da bola defensiva do Flamengo, que ele falha e tudo mais, mas a bola ofensiva também está funcionando bem. E a bola defensiva que a gente responde até, ele é questionado se houve algum ajuste no treinamento, porque o Flamengo que hoje entra para se defender, não sofreu de fato com essa bola defensiva aérea, parada, cruzada, levantada,
como vinha acontecendo. E só para pontuar, a defesa do goleiro foi exatamente no empate que o Bahia teria logo na sequência. Não deixar o Flamengo colocar a cabecinha para fora ali de respirar, porque foi importante. Pode falar, Calçado. Cara, assim, a gente sempre tenta discutir a qualidade do jogo, né? É como alguém tentar discutir qualidade do jogo a 3.600 metros. É duro, hein? Essa é uma das coisas mais divertidas que tem. Você discute a sobrevivência dos caras. Qualidade, sim, que você vê dentro de campo, tá, mas aí você não consegue partir para uma crítica, porque... Olha o Gerson. Gerson jogou quinta-feira passada. Na altitude. Altitude. Em outro país? Na Bolívia, em La Paz. O Flamengo tem um avião, fretado, desce no Rio de Janeiro. Não é uma viagem assim... Para ele é muito mais fácil do que para gente. Mas ainda assim... Mas não é uma viagem curta. E traz os efeitos da altitude com ele, as sequelas da altitude. Porque eles correram, né? Sim. O Gerson, a imagem que quem estava em casa não viu, estava no estádio, eu fiquei impressionado, mas era aquilo que a gente estava sentindo. Quando o jogo termina, é claro, eles vão no árbitro, pedindo a bola. Quando o árbitro apita, 8 dos 11, você não vê isso acontecer, não. Os caras caem. Não é que você cai para se recompor. Não é algo simples, fácil. Então eu sempre respeitei a altitude porque eu vi os times perdendo rendimento lá no alto. E aí você vai estudar o que acontece nos efeitos, tem muita coisa disponível para entender isso. Então você já percebe que isso afeta o rendimento. E, cara, foi exatamente o que aconteceu no Flamengo. O Gerson jogou quinta, jogou domingo, ele jogou em La Paz, jogou no Rio de Janeiro e jogou em Salvador. E saiu, você vê como saiu absurdamente extenuado então, hoje. Aí nós vamos pegar e analisar o jogo do Gerson. Cara, eu não tenho essa condição, eu não tenho essa crueldade. Seguinte, na hora que a gente conseguir oferecer aos jogadores o mínimo, a gente vai analisar. Imagina se eu venho pro ar e falo assim, o Gerson... E o Gerson... Ter 3 jogos em 7 dias, ó. Cara, isso é uma loucura. E ele não descansa da A gente precisa ter um mínimo, cara, de um senso assim, pra entender, dias. Cara. 3 jogos em 6 dias, cara. Ele jogou quinta, domingo e quarta. O que está acontecendo e que os caras estão ali, mas não estão. O corpo, a cabeça, a alma deve estar em outro lugar. Então, se a gente não entender isso, não vai dar. Então, eu prefiro entender o resultado, o placar. A gente volta a analisar o placar, Bia. Eu vou analisar o rendimento do Gerson. Até porque no meio dessa eu não posso fazer isso. Loucura que você citou, La Paz, Rio, Salvador, o Tite, como ele disse, trabalhou jogadas aéreas. Primeiro que não dá para fazer um treino no nível de... A gente sempre diz. Antigamente se dizia que treino é treino, jogo é jogo. Hoje não. Hoje treino é jogo, só muda a parte emocional do treino para o jogo. Você treina na mesma intensidade. O Flamengo talvez não possa fazer isso. Talvez não tenha tempo para treinar porque precisa gastar mais tempo recuperando os jogadores do que propriamente preparando o time com coisas novas. O treinador trabalha o quê? A bola parada. A bola parada hoje foi boa? Foi boa. Funcionou. Então, dentro do que é possível fazer com essa lista enorme de lesões e com o tempo curto, não dá para exigir do Flamengo. Ele é o Ortiz fechando a sua proteção de defesa, o Varela, que é um cara mais recuado. Ainda mais contra o time extremamente bem treinado como o Bahia. O Calçado, extremamente bem treinado, de boa qualidade. O Calçado estava viajando. O Flamengo pousa às 6 horas da manhã na sexta, treina às 5h30 da tarde, sem o Tite. Aí no sábado já é véspera de jogo, bate um papo. Aí ontem, segunda-feira é pós-jogo já de domingo, é papo. Ontem já viaja para Salvador. Hoje... Que horas que ele ajustou a jogada aérea? Vídeo. Você conta os sobreviventes vídeo, mas tem que ser jogar. Ou então você leva para o campo ou de tênis, ou meia reada, é posicionamento. E pegou um Bahia muito forte. Por exemplo... Pode falar, meu. O Bahia tá vivo. Não, tá vivo. O time do Bahia é um time muito competitivo, um time de nível técnico elogiável, um time que tem alternativas de jogo, extremamente bem treinado, chegará provavelmente com condições físicas como estava hoje, pouco melhores que as do Flamengo. Né? Com tempo para treinar durante a data FIFA, que o Flamengo provavelmente não terá, porque vários jogadores serão convocados e outros precisam se recuperar. Não vão se recuperar. Então é óbvio que o Flamengo tem favoritismo para a classificação depois de ganhar o jogo fora de casa, por causa do elenco, mas é um páreo duríssimo. Esse time do Bahia é um time muito forte. Esse time do Bahia é um time que pode ganhar a Copa do Brasil. Não dá para descartar. Então, quando você consegue um resultado diante de uma situação totalmente adversa contra um time desse nível, é algo muito elogiável, principalmente numa jogada que foi trabalhada, ajustada nesse período. A gente conversa bastante.
E aí é uma dificuldade muito grande, por característica, história recente também, do torcedor do Flamengo, de entender o que é o Tite, o jogo do Tite. Por exemplo, o Tite conseguiu produzir em Salvador um jogo que o fez ganhar na bola parada. Poderia ter também empatado 0-0, o que também não seria um resultado de jogar fora. Ele foi lá pelo menos para trazer um empate. Então, assim, o Tite é um cara que, nas suas mais variadas versões, produz equipes que têm bom desempenho defensivo. Essa é a base para começar a discutir o resto. Sim. Tem outros que não estão nem aí. Só que no futebol que se joga hoje, é muito difícil você ter um compromisso de eu vou atacar a qualquer custo, eu vou marcar, se eu tomar um, eu marco 2. Eu digo, essa certeza ninguém tem. Porque você está duvidando da capacidade do teu adversário também. Né? Então ele monta equipes, sistemas defensivos mais sólidos, mesmo num Flamengo que às vezes tem um pouquinho de dificuldade para isso, porque você tem uma exigência que é geral. E um pouco de característica dos jogadores também, né? Exato. Além da exigência, então ele, mas a característica principal é a dele aí. Então ele conseguiu moldar uma equipe, às vezes tem uma certa dificuldade. Cara, tá jogando mata-mata. Sim. Hoje ele foi de Léo Ortiz e Pulgar ali. Exatamente. Jogando claro. Ele tem um time com uma posse de bola imensa, com um meio de campo que domina, se associando o tempo todo curtinho, com Everton Ribeiro só ali, né, levantando a cabeça e vendo se bota uma profundidade para o companheiro, se toca do lado para uma entrada do lado oposto, é o maestro. Então ele colocou o cara que falou, eu vou tentar tirar essa bola aqui. Acho que nisso, apesar de ter melhorado bola aérea defensiva e tudo mais, acho que isso não funcionou tanto para mim. O Ortiz com o Pulgar, apesar do bom momento do Ortiz, o Bahia chegou muito por ali ainda. Mas o Ortiz pode, nessa bola invertida. E aí eu não sei se a saída do Ortiz também no segundo tempo, desculpa, tem a ver com cansaço, se impacta no desempenho do primeiro tempo. Porque o Ortiz aí jogou por ele no primeiro tempo. Dependendo do posicionamento, se há a ajuda do Luiz Araújo, ou do De La Cruz voltando ali pela esquerda para fazer como se fosse um volante. Mas você viu ele explicando a troca do Luiz com o Gerson? Sim. Que não é só com bola, também tinha gente chegando ali. Algumas vezes na inversão de bola, que o Ayrton Lucas tem errado, é muito mais um erro individual de leitura de jogo do Ayrton Lucas do que de posicionamento, porque ele sempre está perto da jogada quando toma o gol. O Léo Ortiz pode ajudar ali, um pouco, voltando um pouco atrás. Oi? Sim, foi na Bolívia, no gol que tomou. Tava o Luiz Araújo chegando, o Ayrton estava lá. E aí tem aquela bola invertida, que eu saio gol em todo jogo assim, né? Você inverte, a dificuldade de marcar nas costas. Você vê assim no Premier League é um barato, cara. Se Premier League, os caras ficam buscando essa bola o tempo todo, todos os times. A bola chega do lado direito, é aquela curva, aquela banana lá no lado esquerdo para alguém entrar. Então, isso todas as equipes praticam isso. Mas é o que ele pode oferecer. E agora ele vai contar quem pode voltar, quem não pode. Eu não sei, porque olha Michael com problema também. Vai acontecer. O De La Cruz. Porque olha só, já teve gente que no mês de agosto teve gente que teve 2 lesões. Veio da Copa América. Já veio assim. Então assim, ele é um que já teve 2. Herança da Copa América. Cebolinha. Vamos lá, agosto do Flamengo. Dia 2 de agosto, começou o mês. Cebolinha, coxa direita. E o De La Cruz, joelho direito no dia 2. Aí tudo bem. No dia 10 de agosto, Varela, quadril. No dia 11, o Cebolinha já voltou. Lembra? Acabei de falar, lesionou. Voltou. Só que aí foi o tendão de Aquiles. Aí tirou o Cebolinha de vez. Dia 16 de agosto, o Vinha, joelho direito e fratura na tíbia. Esquece o Vinha. E o Pedro, né? Aí no mesmo dia, Pedro, coxa esquerda, tá fora até hoje. Já treinou, né? Inclusive. A ideia do Pedro, inclusive, é jogar no fim de semana. Pode pintar domingo. Até por uma questão simbólica. Liberou pra seleção. Sim. Vai ter que justificar, né? No mesmo dia, Gabigol, ele entrou no lugar do Pedro? Não, os dois estavam jogando juntos, né? Aí o Gabigol deixa o campo coxa direita, não voltou até agora. Dia 20/8, Arrascaeta, coxa esquerda, não voltou até agora. Dia 21 de agosto, Wesley, coxa direita. Dia 23/8, o Tite, arritmia. Até isso. Até o treinador foi desfalque. E no dia 28, ou seja, hoje, o De La Cruz, que lá no começo do mês já tinha tido um problema no joelho direito, De La Cruz agora sentiu a coxa esquerda, a coxa direita saiu. E o Michael também sentiu. Michael que entrou durante o jogo, acabou de chegar ao Flamengo, fez gol na estreia. Segundo jogo, já sentiu. São 9 jogadores. E você vê que a maioria... Vários deles que desequilibram o jogo. A maioria é questão muscular, quer dizer, a maioria coxa aí a gente vê. Então isso, não adianta negar que isso tem a ver com o calendário. Até o Tite, claro.
10 jogos já em 33 dias, contando o último dia do mês de julho e o primeiro dia de setembro, que pega o mês de agosto. 10 jogos em 33 dias. Exato. E aí, assim, tudo bem, o que você pode eventualmente discutir é a utilização constante dos caras. Tá? Agora, também é bom lembrar que quando ele poupa, acaba sendo criticado muitas vezes porque tá poupando. O que o homem vai fazer? Gente. O que eu acho, assim, legal, e é legal porque não é da característica do Tite, nunca foi, e não adianta dizer, quando ele era da seleção, da CBF, a hipocrisia. É óbvio que trabalhando para a CBF, ele não ia ficar metendo pau na CBF. Vocês me desculpem. Quem espera isso, quer dizer, realmente está viajando, né? Porque você não vai ver, na verdade, em lugar nenhum do mundo um treinador metendo pau na federação que o contratou, se for técnico de seleção, ou no clube, né? Às vezes faz uma crítica pontual ou outra, mas não vai ficar sistematicamente batendo. O que eu acho interessante é ver um Tite que, em geral, né, a gente se acostumou a ver um Tite que não é um Tite de comprar brigas, que não é de fazer críticas públicas, abertas, tão contundentes, fazendo essas críticas contundentes o tempo todo, né? A CBF, a Conmebol, a gente viu hoje mais uma vez ele falando da Conmebol e aí se referindo à questão da atitude, e essas coisas são importantes. Porque é óbvio que a gente ficar falando na mesa do linha de passe a cada 3 dias a respeito do calendário, a respeito da altitude, tem um peso. Sim. O Tite falar na entrevista coletiva depois do jogo tem um peso infinitamente maior. Agora, então é claro que quando ele fala, como ele falou hoje, da questão da altitude, da obrigatoriedade que a Conmebol exige ali que se chegue um dia antes a esses lugares, isso vai chegar na Conmebol. Você não tem dúvida nenhuma que isso vai chegar na Conmebol. E a gente, tanto a gente quanto ele falando, também não vai acontecer nada. Não vai rolar nada. Eu acho que essa ou uma multa em dinheiro por falar mal da competição. Também. Isso acontece. Essa contundência tem a ver com o seguinte fato. Quando ele é treinador do Corinthians, ele não dirigia uma obviedade, uma equipe óbvia que vai ser campeã. Que não se olhar para o Corinthians, isso aqui é cara de campeão da Libertadores. Isso aqui é cara de campeão mundial. Pô, ser campeão assim, teu trabalho, você fala, esse cara é bom. Isso aconteceu, no Grêmio. Então, assim, esses títulos que você transcende, às vezes a capacidade da equipe e o seu trabalho fica grandão, é muito legal. Quando você chega para um clube que fala, bom, agora é a junção de um campeão com um elenco absurdo, você vai ganhar tudo. Aí o cara começa a estrelar, porque ele fala assim, vai sobrar para mim. Você não é o óbvio nesse caso esse cara vai ganhar 2 títulos de 3 no mínimo por baixo, e ele está vendo que está escapando, porque é contusão. Eu não lembro que jogo foi, eu estava olhando, deixa para lá onde foi, mas assim, o que ele apanhou por ter mexido no time, mas ele apanhava tanto, numa rádio, ele apanhava tanto, mas tanto, olha, Jean, isso está lá atrás. Porque o cara, quando está poupando lá atrás, ele está olhando para hoje, está olhando para setembro, está olhando para novembro e fala, eu não vou conseguir chegar lá nesse ritmo. Então, quando ele mexe, ele apanha. Pela cabeça desse povo, você põe os titulares todo dia, nesses 10 jogos e 33. Aí o que vai acontecer? Você vai perder jogador. Aí quando você perde, o que você faz? Você arrebenta com o departamento médico. Sempre a culpa assim, ou é do treinador ou é do departamento médico, nunca dessa coisa desumana. Do contexto. O Calçade está fazendo uma continha rápida aqui para corroborar com você. Estou fazendo uma continha rápida. A gente ainda tem setembro, outubro e novembro, certo? Futebol. Dezembro, talvez ali a primeira semana, comecinho. Você está falando do quê? Que vai época de decisão de Copa do Brasil, de Libertadores e reta final de Brasileiro. Olha só. Se o Flamengo for até a final da Copa do Brasil, ele tem mais 5 jogos. Se ele for até a final da Libertadores, ele tem mais 5 jogos. 10. No Campeonato Brasileiro, faltam 15. 10. São 25 jogos para setembro, outubro e novembro. E, detalhe, em setembro vão ser praticamente 10 dias parados por causa da data FIFA, né? Outubro também, novembro, outubro e novembro. Também. Ou seja, não são 30 dias. Não, você vai empacotar. Você vai empacotar tudo. E no caso do Flamengo é bom lembrar, você tem 4 caras, 3 indo para a seleção uruguaia, mais 2 indo para a seleção brasileira. Sempre ressaltando que essa aglomeração de jogos tem mais jogo para com a necessidade da CBF de priorizar os maravilhosos, espetaculares, imbatíveis. Que absurdo, né, isso, né? Que loucura.
únicos e épicos 10 dias, campeonatos estaduais. 10 de setembro, 10 de outubro, 10 de novembro, você fica com 20, 40, 60 dias para os 25 E como a jogos. data FIFA é dupla, esses caras podem fazer 31 jogos. Os caras Flamengo- jogam ainda, exatamente. E o Porque Flamengo- tem vários caras do Flamengo é. que jogam nessa data FIFA. Exatamente. De La O Flamengo Cruz. ainda precisa repor um jogo no Campeonato Brasileiro. Que vai encaixar aí, encavalar com alguma data FIFA dessa. Dá que... pra marcar no meio do estadual? Exatamente, que não, Não, vai porque parar. você. Não. Essa data FIFA não. Ô, ô. Desculpa, A outra não. mexi com estadual, A outra desculpa. não. Então, Fiz em pecado. Também não vai Estadual, deixar de ter jogador convocado. estadual não se mexe, cuidado. Exatamente, sempre Mexe vai com ter. estadual. Sempre vai ter. Estadual quietinho ali, inteiro, Isso- tranquilo, não isso- precisa poupar. Isso não é piada. Olha a mesada dos caras Agora, para comprometer isso. Tudo bem, isso Diga lá. é tudo um absurdo, etc. A gente vai chegar no fim do ano e vai ver os Trolls. minutos jogados por cada um. Mas os Deixa eu clubes perder, também estadual. poderiam fazer algo. Aí não estou falando de calendário, tá? Não vou entrar nesse papo, porque ninguém aguenta mais. Ah, os clubes poderiam fazer algo pelo calendário. Não é isso. Esquece. Os clubes poderiam fazer algo pelos seus jogadores, não obrigando, por exemplo, no caso do Flamengo, que os jogadores jogassem como jogaram o campeonato estadual o tempo todo, vários deles, inclusive uma final já decidida, né? Que Bem lembrado. tiveram que jogar por questões que extrapolam, inclusive, o próprio futebol. Os clubes poderiam dizer, olha, eu adoro a Copa do Brasil, ela me dá um dinheirão, agora dinheiro eu tenho bastante no caixa, e a opção que eu vou fazer nesse momento é colocar a Copa do Brasil num outro nível, num outro patamar em relação a Brasileiro e Terceira Libertadores. opção. No lugar e dela. vou jogar com o meu time alternativo. Vai ser assim, é uma escolha, essa não é, aí o clube tem que falar, essa é uma escolha do clube, não é uma escolha do treinador, porque senão a gente chegou à conclusão de que não dá. Essas coisas podem que o ser clube feitas. nunca tem voz, né? Que elas nunca são que feitas clube também. hoje consegue falar isso pra sua torcida? Não, eu acho assim. Sem ser engolido por pressão. Então, mas não se consegue falar porque as pressões elas sempre se colocam acima Elas conseguiriam. Sim. das posturas que certos dirigentes Não que seja deveriam certo, ter. mas é o que acontece. Agora, por exemplo, eu vou citar o Ramon Dias, que deu uma entrevista coletiva e deixou claro. Ele falou, a minha prioridade é o Campeonato Brasileiro. Se cair na Copa do Brasil, se cair na Não Sul-Americana, pode e ele cair escalou no times Brasileiro. reservas E a nessas situação tá competições. bem complicada. Vocês têm que entender que o brasileiro é a prioridade. Aí tudo bem, aí a pessoa pode pegar e falar, mas tá vendo, indo mal no brasileiro, sendo prioridade e tal. É uma outra história, são vai outras cair. discussões. Ser rebaixado. Mas a postura, eu acho que a postura de escolher, quando você claramente deve escolher, ela Ele não enrolou, ele